Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos conhecer a palavra hoje? Eu daqui a pouco vou orar pela sua família. Na madrugada eu orei pela sua família. Repreendi todo mal, toda morte contra a sua família. Então vou orar de novo, mas antes vamos conhecer o mistério, porque a Bíblia é cheia de mistério. Você já ouviu falar que Deus não faz acepção de pessoas? Você sabia que não é bem assim? Deus não faz acepções dos dele. Deus não perde tempo com quem não quer ele. Deus não vai perder tempo com quem não quer ele. Deus não vai se ajoelhar diante de um pecador, me aceita. Não. Vamos ver isso na Bíblia. Lá em Lucas 8:10, Jesus diz: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Tem um povo na terra que é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por palavras, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. O próprio Deus não quer que todos entendam a palavra dele, para que todos se salvem, para que todos entendam, salve ele por Deus. Não quer isso não, meu amado, está errado. Deus quer salvar todos os dele, curar todos os dele. Quem são os deles? Os eleitos, desde antes da fundação do mundo, os escolhidos, os predestinados em amor, os vasos de misericórdia. Você vê, meu amado, se um pastor de curso legalista ouvir isso, diz que é loucura minha, mas não é, porque eles são cegos. Eles não se converteram, não têm seus olhos espirituais abertos, mas está na Bíblia. O próprio Deus disse: olha, vocês é dado conhecer no mistério, mas a eles é falado em palavras, para que eles ainda não entendam, não ouçam e não entendam, e eu os salve e eu os cure. E Deus está falando. Agora lá, o que são parábolas? Meu amado, são histórias, são alegóricas que usam analogias da vida cotidiana para ensinar verdades espirituais, morais e profundas. Parábolas são histórias que o próprio Jesus usa para que as pessoas dele, os que não são dele, não entendam a palavra. Há pessoas que não podem entender a palavra de Deus. Pregador nunca ouvi isso. Claro, você não ouve a verdade, só ouve mentira. Está lá no João 12:14, 12:40. Olha só o que Jesus fala, o que Deus faz. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração. Diz que o próprio Deus cegou os olhos dos que não são eleitos, predestinados, escolhidos, e endureceu o coração. Para quê? A fim de que não vejam com os olhos e compreendam, e não compreendam com o coração, se converta e eu os cure. Está vendo aqui o que Deus fala? Ele disse que o próprio Deus endurece o coração de alguns para que eles não ouçam, eles ouçam a palavra, mas não entendam nada. E aqueles que Deus não fala por parábola, está lá em Atos um exemplo tremendo em 16:14, diz que Paulo estava pregando numa praia, eles foram orar no rio, e ele estava pregando a palavra, e uma certa mulher, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, Deus abriu os ouvidos, o Senhor lhe abriu o ouvido e o coração,
para que entendesse o que Paulo pregava. É assim. Os eleitos, os predestinados e os ungidos, o próprio Deus abre o coração da pessoa, mas aos outros nós estamos pregando a palavra, mas eles estão ouvindo em parábolas, eles não entendem. Para quê? Para que não se convertam, não sejam salvos e não sejam curados. Mas tem uma notícia boa para você. O Espírito Santo manda falar, mesmo que você ainda não confessou Jesus, você é de Deus. Você está entendendo esse mistério? Você é de Deus. Confesse e receba Jesus como seu Salvador. E você que já está numa igreja evangélica sem essas verdades, peça misericórdia a Deus, peça confirmação ao Espírito Santo, que o Espírito Santo confirme essas verdades e se edifique nelas. Tenha certeza que você é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim disse o Espírito Santo. Deus meu, Jesus diz, por que me abandonaste? Senhor, tem muitas pessoas que estão te servindo com a Bíblia na mão, no lugar que é chamado de igreja, mas vazias, sem entendimento, enganadas pelo falso mestre, um falso pastor, um lobo. Eu venho te suplicar por essas pessoas. Quando eu comecei em 94, eu entrei num lugar de lobos. E eu lhe pedi direção e você me deu. Eu venho diante do meu Senhor nesse momento, suplicar por este homem, essa mulher que está só religioso. Abre o coração deles, Pai, como você abriu o coração de Lídia, os olhos espirituais, para que eles sejam, Deus, edificados nos mistérios da Tua palavra, que o mistério é Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da salvação, da cura, da família protegida, dos filhos protegidos, dos filhos abençoados, porque você diz que você abençoou nossos filhos ainda no ventre. Cristo em nós, na vida dos nossos filhos, a esperança de felicidade na vida deles. Cristo em nós, a esperança de cura, de salvação, de libertação do pecado. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pelas famílias, Pai. Manifesta a Tua presença permeada nos lares hoje, Deus. Curando, salvando, libertando e ensinando com o Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Graça e paz, inscreva-se no canal.